Fala galera, tudo certo? Meu nome é Guilherme e eu tô aqui para ensinar vocês de uma maneira resumida, de uma maneira bem de boa, sobre um período muito importante para o Enem e outros vestibulares, e um período também muito conturbado nessa história do Brasil, que é o Primeiro Reinado. Se você puder, já deixa um like aqui embaixo, deixa algum comentário de algum tema que você quer que eu fale, que você tá com alguma dificuldade. E é isso, vamos pro vídeo. Esse primeiro reinado foi um período que durou de 1822, que foi o ano que simbolicamente foi o ano da independência do Brasil, e durou até 1831. Então foram aí 9 anos durante esse primeiro reinado, que foi o período onde o Dom Pedro I governou o Brasil, foi o imperador do Brasil. O fato desse primeiro reinado ter durado apenas 9 anos já diz muito sobre como foi esse período, que foi bem conturbado. Por quê? Porque um rei, como vocês bem sabem, costuma governar durante a vida toda dele. E depois que ele morre, passa para o filho, para a filha, enfim. E ter durado apenas 9 anos quer dizer alguma coisa. Quer dizer que esse período foi bem difícil tanto para o Dom Pedro I quanto para os brasileiros, e por isso que não foi tanto tempo assim. E o fato do Dom Pedro I ser português também influencia muito para o fato dele dar muita moral para os portugueses, e os brasileiros não gostaram nem um pouco disso, mas a gente vai ver certinho daqui a pouco por que o Dom Pedro I deixou de ser o imperador do Brasil e deixou o filho dele. Essa instabilidade política que aconteceu nesse período de primeiro reinado foi porque o Brasil nunca tinha sido um país antes, tipo, um país independente de fato. O fato desse momento ter sido muito conturbado para a história do Brasil, ter muita instabilidade política, foi porque o Brasil era novo nessa ideia de ser país mesmo, independente. Imagina só, o Brasil ficou desde a descoberta até 1822, então assim, de 1500 até 1822, dá quantos anos mais ou menos? Faz a conta aí na sua casa. E o fato do Brasil ter ficado todos esses anos sendo colônia de Portugal influenciou para ter essa instabilidade, porque era óbvio que o Brasil não ia ser um país muito bem desenvolvido politicamente, socialmente, economicamente, porque ele acabou de sair das garras de Portugal, agora que ele era independente de fato, sim, independente mais ou menos, né? Então ele teria que aprender com os erros dele. Foi o que aconteceu nesse período. Teve muitos erros que a gente vai ver o que aconteceu certinho. A primeira coisa, um país tem que ter a sua constituição. Então, existiam dois grupos políticos nessa época, que eram os liberais e os conservadores. Os liberais eram pessoas que queriam a liberdade, que queriam menos participação política na sua vida, porque o Dom Pedro I tinha um viés um pouco absolutista, então, assim, liberais não querem liberdade, eles querem menos governo. E os conservadores já eram o contrário, eles gostavam de ter essa figura do imperador para eles queriam que cada vez mais o Dom Pedro I fosse muito ativo na vida deles, porque era um grupo conservador. Então existia essa divergência ideológica entre os liberais e os conservadores. Em 1823 houve uma reunião, uma Assembleia Nacional Constituinte, dessa galera com um viés mais liberal, propondo fazer uma constituição para o nosso país. E essa constituição tinha um cunho liberal, pelo fato de serem os liberais que propuseram fazer essa constituição. Essa constituição também era chamada de Constituição da Mandioca. Pelo fato da galera lá que plantava mandioca, eles queriam ter mais participação política e foram eles que propuseram essa constituição em 1823. Por isso que levava esse nome de Constituição da Mandioca. Mas só que, lembra que eu falei que essa Constituição tinha um cunho mais liberal? Então o Dom Pedro I foi lá e arruinou os planos da galera antes mesmo de acontecer. Então essa Constituição nunca entrou em vigor de fato, porque o Dom Pedro I impediu que isso acontecesse antes da Constituição entrar em vigor. Justamente pelo fato de ser uma Constituição de cunho liberal. Então, no ano seguinte, em 1824, o Dom Pedro I faz uma Constituição. Não propõe, ele otorga uma Constituição. E quando uma Constituição é otorgada, quer dizer que ela é imposta de maneira autoritária. E essa Constituição centralizava bem mais o poder do Dom Pedro I, porque ele tinha um viés extremamente autoritário, extremamente absolutista, e isso refletiu na Constituição. Eu vou falar aqui com vocês agora algumas coisas que tinham nessa Constituição para a gente lembrar. E nessa Constituição também ficou muito claro que o Dom Pedro I não queria que o Brasil se livrasse de Portugal de fato. Foi muito mais uma continuidade de um resquício de colonialismo do que uma ruptura de fato, que era o que os brasileiros tanto queriam. E ficou muito claro nessa Constituição essa continuidade que o Dom Pedro I queria dar no sistema colonial. Nessa Constituição previu que o Brasil agora seria um país que era adepto ao padroado, ou seja, o Estado era submisso à Igreja.
E o Dom Pedro I era uma figura que representava também a Igreja Católica, por causa que Portugal era um país católico e foi o país que colonizou o Brasil, então o Brasil agora seria um país católico. A religião oficial do Brasil seria o catolicismo. Lá na Primeira República tem uma constituição que torna o Brasil um país laico, só que nesse primeiro reinado e no segundo reinado a religião oficial do país vai ser católica, certo? Isso estava previsto na Constituição também. Isso mostra esse resquício que o Dom Pedro I trouxe do sistema colonial aqui para o Brasil. Porque todos esses países que colonizaram os outros foram todos em nome de Deus. Porque tem até uma frase que tudo é justificado em nome de Deus naquela época. Então, toda essa colonização que aconteceu nos países da América foram todas justificadas pelo catolicismo. Então tornar o Brasil um país católico era um resquício desse sistema colonial. Outra coisa que o Dom Pedro I criou também foi os 3 poderes que a gente tanto conhece hoje em dia, que é o judiciário, o legislativo e o executivo. O poder executivo é o poder que representa a figura do Dom Pedro. Então, assim, o executivo é o imperador. O legislativo e o judiciário teriam que ser poderes que, tipo assim, meio que impedem o Dom Pedro I a passar de alguns certos limites. Só que o que acontecia era que quem indicava as pessoas para participar dos poderes legislativos e o judiciário, nossa, é difícil falar isso, legislativos e o judiciário, era o próprio Dom Pedro que nomeava essas pessoas. Então acabava que tudo ali estava dentro da bolha do Dom Pedro e não fugia muito desse padrão. Só que, lembra que eu falei que o Dom Pedro tinha um caráter bem absolutista? Isso refletia também nisso tudo, porque além desses 3 poderes que ele criou um poder chamado poder moderador. E esse poder tinha um poder... Nossa, ficou estranho isso. Mas tinha um poder de anular todos os outros 3 poderes e fazer tudo o que o Dom Pedro queria. Isso mostra também como que o Brasil estava atrasado em todo esse lance de ser país, porque lá em 1799 já tinha acabado toda essa coisa de absolutismo depois do fim da Revolução Francesa e os países começaram a adotar outros regimes e o Dom Pedro I estava trazendo isso para o Brasil em 1824. Então, assim, a gente já estava bem atrasado em relação a isso aí. Todas essas ações que o Dom Pedro tomava tanto na Constituição quanto no dia a dia fazia com que cada vez mais ele perdesse popularidade, porque as pessoas não queriam, principalmente a galera do lado do liberalismo, não queriam que o Dom Pedro I tivesse essa figura tão absolutista igual ele era no dia a dia. Então, dia após dia, ele perdia a popularidade e começou um processo de crise do primeiro reinado. E sim, a crise veio bem rápido. E tá há mais ou menos 2 anos ali sendo imperador do Brasil e já começa um período de crise. Então isso mostra que o governo dele foi bem conturbado. Enfim, vai acontecendo vários problemas durante esse primeiro reinado. E um desses problemas foi a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? De maneira bem simples, bem resumida, é um grupo do Nordeste, um grupo liberal lá das províncias de Pernambuco, principalmente Pernambuco, começaram a se sentir excluídos, porque as pessoas não davam tanta importância assim para o Nordeste igual dá hoje em dia, por exemplo. As pessoas começaram a pensar no Nordeste lá na República Oligárquica, quando estava acontecendo um surto industrial, que as pessoas tiveram que ir para o Nordeste, mas até então cagavam para o Nordeste. E a galera do Nordeste sentia isso. E além disso, eles não gostavam nem um pouco dessa Constituição, porque era um grupo de liberal. E a Constituição era conservadora, então é uma galera que, assim, estava extremamente insatisfeita com esse governo do Dom Pedro I. E para pensar numa nova Constituição, eles tiveram um espelho da Constituição que tinha no Equador, que tinha esse cunho mais liberal, que era o que eles buscavam. Por isso que leva esse nome de Confederação do Equador, por causa dessa Constituição que existia no Equador nessa época. E essa confederação teve um líder, e esse líder é chamado de Frei Caneca, o que é muito contraditório, porque era um frei, era um padre, e como o país agora, o Brasil é um país que é adepto ao padroado, o Frei Caneca não devia achar ruim do que estava acontecendo no Brasil, assim, mais ou menos. E por isso que ele foi uma figura muito importante, que ele quebrou vários paradigmas do que estava acostumado na época, e muitas pessoas começaram a respeitar muito o Frei Caneca. Só que o que acontece? Nessa época não tinha um exército ainda, porque era um país muito novo. O Brasil era um país muito novo, tipo, tinha acabado de sair da colônia de Portugal, tipo, tinha 3 anos que estava sendo país de fato mesmo. Então não tinha exército no Brasil. Então o Dom Pedro I contrata alguns mercenários para meio que acabar com essa revolta que tá rolando lá no Nordeste, com o Pernambuco, com o Paraíba, enfim, várias outras províncias. E manda matar o Frei Caneca. E aí é um momento muito bonito da história do Brasil, bonito entre aspas, né?
que eles mandam enforcar o Frei Caneca. Quando o Frei Caneca estava andando lá para ser enforcado, nem o próprio carrasco do Frei Caneca queria enforcar, por causa da figura do Frei Caneca, que passou a ser muito respeitada por todas as pessoas. Ninguém quis ver ele sendo enforcado. Então ele recebeu ordens, não do Dom Pedro I, porque o Dom Pedro I não podia sonhar que eles tinham mudado a ordem dele de mandar enforcar. Então, umas pessoas ali, tipo assim, rolou um segredinho ali entre a galera que eles não iam enforcar o Frei Caneca, eles iam mandar fuzilar. E, por incrível que pareça, era menos pior do que ser enforcado. Porque, primeiro, que as pessoas que queriam matar o Frei Caneca, que iriam matar o Frei Caneca, não que queriam, ninguém queria matar o Frei Caneca. As pessoas que iriam matar o Frei Caneca, quando você fuzila a pessoa, eles podiam meio que, tipo, fechar o olho e fazer assim, e ninguém ia saber, na verdade, qual foi a bala que matou o Frei Caneca. Faz sentido isso? Então, tipo assim, ninguém queria ter essa culpa de ter matado o Frei Caneca. Por isso que ele foi mandaram ele ser fuzilado em vez de ser enforcado. Porque a pessoa que ia fuzilar podia fechar o olho, podia só fingir que tá atirando, então assim, acaba que não ia ter peso para ninguém, porque ninguém ia saber qual foi realmente a bala que mandou matar o Frei Caneca. E assim, até hoje o Dom Pedro I não sabe que mandaram fuzilar o Frei Caneca em vez de enforcar, porque se ele soubesse, ele ia achar que a autoridade dele estava sendo contestada e ia dar muito problema para essa galera. Então foi por isso que eu falei que foi um segredinho da galera ali. E foi se passando os anos e essa figura do Dom Pedro I foi cada vez caindo no respeito dessa galera aí do Brasil. Porque em 1825 aconteceu uma parada aí que, para o Brasil ser independente, ele teve que pagar 5 mil libras esterlinas para Portugal. Ou 5 milhões. Não sei, eu vou deixar aqui quantos que foi, que eu não lembro. Só que assim, o Brasil não tinha essa grana para pagar essa dívida para Portugal. Então, o Dom Pedro I tem uma ideia de gênio. Assim, de gênio para ele, porque os brasileiros odiaram. Que foi, Portugal estava devendo à Inglaterra, certo? Porque no período joanino, tem uma aula aqui falando sobre o período joanino, Portugal era dependente economicamente da Inglaterra. Então, qual foi a ideia do Dom Pedro I? Pegar esse dinheiro que a Inglaterra, que o Portugal estava devendo para a Inglaterra e transferir essa dívida para o Brasil. Então agora era o Brasil que estava devendo à Inglaterra, para meio que sanar um pouco dessas libras esterlinas que o Brasil estava devendo. E os brasileiros odiaram isso. Cada dia que passava, o Dom Pedro I estava perdendo cada vez mais popularidade. Ele não parou de fazer bosta, ele continuou fazendo. Lembra que lá no período joanino que eu expliquei sobre a Guerra da Cisplatina? Então, o Dom João VI ele tinha conquistado a Cisplatina. E adivinha o que o Dom Pedro I fez? Ele perdeu a Cisplatina. Simplesmente perdeu a Cisplatina. E ele tentou reconquistar essa Cisplatina, só que o que acontece? O Brasil já não tinha dinheiro, o Brasil não tinha exército, e o povo pediu, pelo amor de Deus, Dom Pedro, não vai para essa guerra, a gente não quer saber de guerra, chega, a gente não tem exército, a gente não tinha dinheiro, a gente não tem nada. Não vai pra guerra, por favor. Só que o menino foi pra guerra e perdeu a guerra. Então, assim, o Brasil já estava em crise, aumentou a crise que o Brasil estava. E assim, é matemática básica. Aumenta a crise e diminui a popularidade. Inversamente proporcional, isso aí. E essa guerra da Cisplatina durou de 1825 até 1828. Então, assim, durou bastante tempo e deu pra perder muita coisa nessa brincadeira aí. Beleza, o Dom Pedro I tava cada dia menos popular pra galera e ele pensou no seguinte, vou fazer assim, eu vou fazer uma turnê pelo Brasil e vou andar pelas cidades assim um pouco mais remotas pra tentar buscar um pouco de popularidade, porque a galera me odeia aqui. Não. Aí o primeiro lugar que ele foi é em Vila Rica, aqui em Minas, que hoje em dia é Ouro Preto. E foi o primeiro lugar que ele foi fazer essa turnê pelo Brasil para o povo reconhecer ele como imperador. Ele foi andando pela rua e falou assim, oi gente, tudo bem? É o Dom Pedro aqui, eu sou imperador de vocês. E aí, o que vocês precisam? Tipo, ele foi andando na rua fazendo isso. Quando ele chegou em Ouro Preto, ele foi recebido com uma hostilidade absurda. O povo não queria saber desse cara na cidade deles. Então, assim, foi extremamente hostil a recepção deles. Isso fez com que ele voltasse pro Rio de Janeiro logo de cara. Então, assim, a turnê deu errado, fracassou. Só que aí foi o estopim. Quando ele voltou pro Rio de Janeiro, foi o estopim. Por quê? Os portugueses estavam fazendo a festa. E os brasileiros não gostavam nem um pouco disso, porque eles estavam fazendo uma festa celebrando a figura do Dom Pedro. E assim, os brasileiros não queriam saber do Dom Pedro, só os portugueses que estavam felizes, porque tinha muito português aqui no Brasil nessa época, principalmente ali no Rio de Janeiro. Então, quando os brasileiros viram essa cena, foi basicamente assim que aconteceu. Viva Dom Pedro, vamos tomar vinho e comer bacalhau? Dom Pedro, Dom Pedro... Nossa, esse Dom Pedro tá tirando, viu, de rocha. O cara só faz bosta, mano. O cara só faz bosta. A única coisa que ele faz é bosta.
Não, e resolve, vou pelo país, pro povo ver que eu sou legal, pra ver que eu sou isso e aquilo. Aqui, pro país, só tem que dar pedrada nesse cara mesmo, só. Não, e disseram que ele voltou pro Rio agora, né? Vamos ver o que ele vai arrumar. Pera aí, os caras estão fazendo uma festa ali, em comemoração a Dom Pedro? Cê é doido, filho, vou acabar com essa festa agora. E essa noite foi conhecida como a Noite das Garrafadas. A famosa Noite das Garrafadas. Eles quebraram garrafa, eles... Gente, foi assim, um absurdo. Eu queria estar nesse dia pra bater nos portugueses. Mentira, tô zoando. Não coloca isso no vídeo, corta. Corta. Depois que aconteceu essa Noite das Garrafadas, o Dom Pedro tem uma ideia. Foge... Ele fugiu pra Portugal. E usou uma desculpa. Ele fala assim, eu vou para Portugal, mas relaxa, eu vou deixar meu filho aqui, né, o Pedro de Alcântara, eu vou deixar ele aqui, então vocês não vão ficar desamparados. Inclusive, ele é brasileiro, então assim, vocês vão se dar super bem, vai ser ótimo. Só que o problema é que o Pedro de Alcântara tinha 5 anos na época, e rola muita treta por causa disso. Será que o imperador pode ser imperador com 5 anos de idade? Cenas do próximo capítulo, a gente vai ver isso melhor na aula sobre período regencial e segundo reinado. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like, deixa o like aqui, deixa nos comentários alguma sugestão de aulas, enfim. O canal é pra vocês, pra ajudar vocês, então é isso. Tchau!